Olá, seja bem-vindo. Neste ano, a Unimed Paraná comemora 45 anos. E o PodMed, podcast voltado aos gestores e médicos cooperados do Sistema Unimed, produziu uma série de entrevistas com a diretoria executiva da Unimed Paraná. Neste episódio, nós estamos com o Omar Genhatarra, que é diretor de Inovação e Desenvolvimento da Unimed Paraná. Ele é também médico cooperado, radiologista e especialista em saúde. Foi presidente e diretor de provimento em saúde da Unimed Londrina, conselheiro fiscal da Unimed Paraná e coordenador do Conselho de Administração da Central Nacional Unimed. Para além do sistema Unimed, ele já dirigiu diversas empresas e coordenou diversos projetos inovativos. Dr. Omar, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no PodMed. É um grande prazer, uma alegria poder estar participando aqui do PodMed, uma iniciativa maravilhosa da Unimed Paraná, ao comemorar os seus 45 anos. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua história e a relação que o senhor tem com o Sistema Unimed. Eu estou no Sistema Unimed há 24 anos. É um sistema ao qual a gente é muito vinculado, há muitos anos, e sempre trabalhando como médico operado. Eu sou médico radiologista, trabalho com ultrassonografia. Até hoje eu ainda exerço minhas atividades assistenciais, apesar de estar muito ligado à gestão, a gente continua trabalhando ainda alguns dias, que a gente pode atender. E eu acredito que a Unimed tenha sido assim uma das iniciativas mais inovadoras que eu já conheci em termos de saúde e de medicina a nível mundial. Eu posso dizer até a nível mundial, porque se vocês pensarem bem, como reunir um grupo de 57 médicos para que eles se encontrem, decidam trabalhar junto e formar uma cooperativa de trabalho médico e depois esse se transformar num projeto absolutamente vencedor, então nós temos aí realmente a definição do que é inovação. Quase que uma inovação disruptiva, E que está aí sobrevivendo há 57 anos e atendendo todo o país e prestando um ótimo serviço a toda a população, A gente falando sobre a história, como é um podcast também comemorativo dos 45 anos da Unimed Paraná, a gente percebe também que a história do senhor sempre interligou um pouco sobre a inovação. O que a gente pode falar, especialmente dentro da Unimed Paraná, sobre tecnologia e inovação em saúde, doutor? A Unimed Paraná ela é uma referência quando se fala em inovação e tecnologia a nível nacional. Podemos dizer que hoje os principais projetos que estão correndo aí em todo o país, de alguma forma têm o Paraná envolvido, os projetos tanto de inovação como de tecnologia. É importante a gente dizer que o sistema de saúde, ele, pelo fato dele ter um público, vamos dizer, que necessita de um atendimento vamos dizer, de alta performance, um atendimento em saúde é um atendimento de grande responsabilidade, O atendimento em saúde é aquele que você e sua família devem receber. Muitas vezes ele tem um custo assistencial muito elevado. Ele tem um custo que ele vai crescendo exponencialmente. É bom a gente lembrar que a incorporação de novas tecnologias no setor de saúde, ela não faz com que as outras sejam eliminadas. Então, por exemplo, o fato de existir a ultrassonografia, que é a minha área de trabalho, não eliminou a radiografia. O fato de existir a tomografia computadorizada não eliminou a ultrassonografia. O fato de existir a ressonância e assim por diante. Então, isso vai gerando um custo assistencial bastante elevado para que você possa prestar um serviço de qualidade ao usuário. Então, como resolver isso sem onerar de uma forma excessiva e sem aumentar muito o custo da contribuição que cada usuário faz no sistema? Usando inovação e usando tecnologia. A inovação e a tecnologia, com certeza, hoje, é a forma como a gente pode dar sentido à nossa área assistencial, fazendo um trabalho de qualidade e controlando de uma maneira mais adequada os investimentos que têm que ser feitos no setor. Quando o senhor fala até de alguns projetos de inovação que foram no decorrer do tempo, a gente pode falar também que isso é uma transformação, Como que a gente percebe, como que o senhor percebe, na verdade, essas transformações em saúde com o passar do tempo? A saúde, ela sempre vai evoluindo
de acordo com as necessidades da população e de acordo com o que acontece na comunidade. Por exemplo, existem dois grandes momentos em que a saúde evoluiu, né? São as guerras mundiais. Então, é sabido, por exemplo, que o desenvolvimento da saúde, da medicina particularmente, foi muito grande durante as guerras mundiais e agora, na pandemia. Então, nós temos dois exemplos, dois saltos, né? Duas grandes problemas que houveram e que acabaram desencadeando um desenvolvimento na área da saúde. E isso faz com que tanto a forma como os médicos trabalham, como o que eles utilizam para poder prestar seus serviços, se utilizem de mais ou menos tecnologia. Então, você utilizar a tecnologia não é necessariamente algo inovador. Veja bem, isso é importante a gente trabalhar com a questão da inovação, não só relacionada à tecnologia. A inovação é quando você consegue desenvolver um produto, um serviço ou um processo de uma forma diferente daquela habitualmente que você fazia, porém incorporando e agregando algum valor àquele procedimento que você está fazendo. É quando tem uma movimentação no mercado? Quando exige de uma movimentação no mercado? Ou seria mais para o lado da inovação disruptiva? Então, quando você faz para atender uma determinada demanda do mercado, é um tipo de inovação, que seria aquela inovação, vamos dizer, incremental. Eu faço De melhoria de melhoria de processo. processos, né? Agora, existem inovações que são disruptivas. É quando eu desenvolvo ou lanço um produto ou um projeto que não estava nem assim no mapa Não das se pessoas. esperava, né, daquela Vamos forma. supor que de repente a Unimed lance a partir de agora uma plataforma digital de atendimento, né? Nesse momento não se espera isso, mas pode ser que a Unimed faça isso. E isso seria uma disrupção dentro da forma como habitualmente a gente atende as pessoas. Aliás, nós de alguma maneira já estamos fazendo isso, porque se você for ver, por exemplo, hoje, uma boa parte do relacionamento, né, o que a gente chama de jornada digital do paciente, ela é mediada por tecnologias, por ferramentas, por softwares, processos diferentes, né? E a Unimed Paraná está bem avançada nesse sentido, né? Sim, o doutor falou sobre a telemedicina, né, telesaúde, que foi também um salto, né, na medicina, especialmente durante a pandemia. Como que ela vem se desenvolvendo? Existe alguma perspectiva para o futuro do mercado? A telemedicina ou a telesaúde, ela existe já há muitos anos. Então, por exemplo, na minha área, na radiologia, eu posso te dizer que já tem uns cerca de 20 anos que a gente se utiliza de teleradiologia, né? Que é a prestação de serviços de saúde ou prestação de serviços médicos à distância, mediado por algum tipo de ferramenta, né? No caso, alguma ferramenta que transmita a imagem do médico, transmita a fala, a imagem do paciente, né? E com isso possa se efetivar um tipo de atendimento. Entretanto, a teleconsulta, que é vamos dizer, o que foi aprovado pelo CRM atualmente como válido, né? Porque antigamente não se podia fazer uma consulta por teleconsulta e agora, durante a pandemia, houve uma norma do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que validou isso. Ela hoje praticamente modificou a relação do paciente com o médico. Ela, de fato, trouxe um diferencial. Em algumas áreas, eu posso te dizer que ela praticamente substituiu a consulta presencial, por exemplo, na área de dermatologia. Em dermatologia, hoje, você tem ferramentas, você tem métodos que você pode fazer uma teleconsulta e que muitas vezes até prescinde de uma consulta presencial, caso seja um caso mais simples ou alguma coisa que possa ser resolvido à distância. A psiquiatria, aqueles atendimentos que demandam psicologia, por exemplo, um exame clínico, uma avaliação clínica. Esses tempos atrás, eu passei por um check-up, eu pessoalmente, e passei por um atendimento médico de vários especialistas num grande hospital e fui atendido por vários médicos. E aí foi muito interessante porque a gente colheu alguns exames, os médicos fizeram algumas observações, era um check-up, né? Ainda bem que não tinha nada, graças a Deus. Sim. Porém, o atendimento posterior foi realizado por telemedicina.
E foi um atendimento muito bom, muito bom. Assim, realmente o médico, ele pôde falar com muita tranquilidade, com muita calma sobre como que tinha sido o resultado dos meus exames. Foi Ele fez um um re retorno um de. retorno, deu todas as Uhum. orientações, fez várias observações importantes. Então eu acredito que o mais importante na questão da teleconsulta é o treinamento adequado do profissional médico. O profissional médico ele tem que estar preparado e treinado para fazer esse tipo de atendimento. Ele estando preparado, realmente o processo pode se envolver muito bem. E os pacientes, né, hoje, eles já estão acostumados. Hoje, praticamente todo mundo, como paciente, tem acesso a dezenas de informações online, pesquisa, entra nas ferramentas digitais, né? Até por E conta da pandemia, todo aquele processo de trabalho remoto, né? As pessoas foram se habituando também, né? Com esse atendimento, com essa conversa, né? Online. Então, acho que também isso colaborou para que a telemedicina também pudesse galgar alguns caminhos dentro da medicina, né? eu acredito que a pandemia acelerou bastante esse processo. Acho que a pandemia, infelizmente, ela provocou muita doença, provocou muita morte, né? Não podemos considerar a pandemia como algo bom. Sim. Entretanto, ela possibilitou muita inovação e até alguma disrupção na questão da área da saúde, né? Não só na questão da teleconsulta, mas também na questão da utilização dos dados dos pacientes, na questão epidemiológica, na gestão em saúde, no atendimento à distância, no suporte, principalmente na parte de exames. Hoje você tem, por exemplo, a telemedicina aplicada à telecirurgia, então alguém pode estar lá em Minas Gerais, em Uberaba, e alguém lá em São Paulo, no INCOR, fazer uma cirurgia à distância, direcionando, olha, uma cirurgia cardíaca sofisticada, de grande porte, que às vezes quem tem essa técnica é alguém que está numa determinada localidade. Hoje, tem muitos hospitais, por exemplo, que prestam serviços à distância através da telemedicina também, né? Vi um trabalho muito interessante que é feito pelo INRAD, Instituto de Radiologia, lá de São Paulo, do Hospital das Clínicas, né? Da Faculdade de Medicina da USP, por exemplo, que atende populações ribeirinhas, na Amazônia, né? Levando infraestrutura, vamos dizer, avaliando exames, avaliando a população. E hoje, todos os hospitais praticamente dispõem de recursos de atendimento à distância ou então dando suporte até ao atendimento presencial. Então, por exemplo, nós temos um pronto atendimento em Londrina. É um pronto atendimento que tem um volume muito grande de consultas. Nós tivemos agora, nesse período da dengue, com todas essas doenças, um crescimento muito grande do número de pacientes. E aí nós implantamos, logo na entrada do pronto atendimento, um PA digital, um pronto atendimento digital. Então, o atendimento digital, que era quase uma triagem. E com isso, esse PA digital, ele conseguiu reduzir em mais de 50% os atendimentos e realmente direcionar para o atendimento aqueles casos que efetivamente precisavam de um atendimento de urgência, né? Os pediatras, eles praticam a medicina à distância há muitos anos, né? Todo mundo Sim, o sabe, acompanhamento todo. Aham. a mãe liga, o Uhum. pediatra fala, né? Só que não Então, era visto dessa forma, né? Porque existia, sempre teve esse acompanhamento que o senhor relata, mas às vezes o próprio paciente não via como uma telesaúde, né? não, o Talvez. paciente Aham. ele via e vê até hoje, né, como uma conveniência. Uhum. Eu acredito que para o paciente existem alguns aspectos que são fundamentais. Primeiro, o tempo de atendimento, porque às vezes demora muito para você conseguir marcar uma consulta, para ter um atendimento. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre atento, né? A disponibilidade do atendimento ele tem que ocorrer. Não Uhum. tem como você ficar protelando o atendimento. Até às vezes porque é algo que o paciente está sentindo, ele tem sintomas, né? A segunda é a questão da qualidade do atendimento em si. O paciente, quando ele vai conversar com o profissional de saúde, principalmente com o médico, ele quer uma atenção integral ao problema dele. E muitas vezes o médico ele
pode-se utilizar de um recurso tecnológico até para poder dispor dessa atenção de uma maneira melhor. Sim. Em seguida, você tem a questão do processamento da terapêutica, do tratamento. Então, o médico pode indicar, por exemplo, um exame laboratorial, pode solicitar um exame de radiodiagnóstico, pode também, por exemplo, fazer uma receita, indicar uma internação. Todos esses processos podem ser mediados por tecnologia também. Então, hoje, você tem software em que, a hora que terminou a consulta, o médico já sabe o que ele vai receitar, digita ali e já sai a receita pronta, aviada na farmácia para o paciente pegar. Ou então, se ele precisar fazer uma internação, já tem uma solicitação de internação automatizada que vem para os convênios, vem para as operadoras autorizam aquela internação e o paciente pode sair dali e já ter o seu leito reservado dentro de uma unidade hospitalar, né? Ou também ter um atendimento domiciliar, né? Por um atendimento profissional, por um enfermeiro, por um terapeuta que possa dar continuidade a esse tratamento. Então, hoje a parte tecnológica ela pode dar suporte em várias fases da jornada do paciente, tanto aquelas fases assistenciais, que é a assistência propriamente dita, como a gestão da saúde que está correndo ali por fora, que está correndo em paralelo a isso, né? Sim. Até para quem está nos ouvindo, se o senhor pudesse até explicar um pouquinho o que seria essa gestão da saúde, né? Porque às vezes para quem está de fora, né, a gente sabe que o PodMed é voltado para quem já está dentro do meio, né, da operadora da saúde suplementar, mas mas pode ser que alguém que esteja nos vendo não me entenda tanto o que seria a gestão da saúde quando a gente fala sobre a saúde suplementar. Isso é muito importante. O paciente, o usuário, entender que, vamos dizer, no momento em que ele tem um acesso a um determinado convênio, por trás daquele convênio existe toda uma operação que é realizada. Então, todo mundo tem que estar preparado para atender o paciente. Então, não é só você ir lá e comprar o plano de saúde, né? Você vai, adquire o plano de saúde, ou você se inscreve, né, num determinado programa. Então, tem que ter uma estrutura por trás disso. E isso não é só, isso não ocorre só com as operadoras de saúde suplementar. Isso ocorre com o SUS também. Ocorre tanto com o Sistema Único de Saúde como o Sistema de Saúde Suplementar. Essa operação que é feita por trás do atendimento, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é gerir aqueles recursos disponíveis para oferecer a assistência ao paciente. Então, por exemplo, como que eu vou estruturar uma rede de médicos? No caso da Unimed, nós temos uma rede de médicos fantástica, que é composta pelos médicos que são os donos do sistema. Cada cooperativa médica, ela tem um número de médicos lá, que são os médicos cooperados e que são praticamente os donos da cooperativa e se colocam à disposição para fazer esse atendimento. E cada atendimento que eles fazem é gerado uma guia, essa guia é gerado um pagamento e tudo isso é orquestrado e, vamos dizer, administrado por um sistema da operadora de saúde. Então, por trás da operação é preciso bastante tecnologia também. Você precisa ter algumas ferramentas que são importantes, né? Por exemplo, sempre as operadoras precisam ter um sistema que se chama sistema de gestão. Então, o que é um sistema de gestão? O sistema de gestão é um programa que faz praticamente todas as operações necessárias para poder dar continuidade ao atendimento, desde o cadastramento do paciente, do usuário, no primeiro momento que ele tem contato com o plano, até numa liberação de uma guia, na liberação de uma consulta, na autorização de uma cirurgia, de um procedimento, no fechamento de uma conta, no pagamento do médico, no pagamento de um prestador. Então, esse sistema de gestão que fica lá trabalhando por trás silenciosamente é que permite que todo esse sistema dê conta, né, do atendimento a um grupo grande de usuários. Por exemplo, você chega uma Unimed, igual a Unimed de Curitiba. A Unimed de Curitiba é a maior Unimed do estado do Paraná. É uma das maiores singulares que pertence ao sistema da Unimed Federação do Paraná. É a maior. Ela conta hoje com mais de 620 mil usuários.
Então, como você pode encadear e sincronizar o atendimento desses 620 mil usuários? Utilizando esse tipo de ferramenta. Até aquelas singulares menores, pequenas, que estão em localidades distantes e que às vezes tem lá 2.000, 3.000, 4.000 usuários. Também precisam de um sistema de gestão mais simples, mas que dê conta desse tipo de operação. Aproveitando que o senhor falou sobre beneficiário, TI, eu queria que o senhor falasse e explicasse um pouquinho sobre o que é a governança de dados, o que é a governança de TI na parte de saúde. Esse é um aspecto fundamental, porque a área da saúde, ela agrega e ela lida com um número muito grande de dados das pessoas, E principalmente sensíveis, né? Muitos dados deles. sensíveis, sensíveis porque eles estão falando da saúde da pessoa, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma questão de saúde, né? Uma pessoa pode ter uma questão de saúde e esse dado não pode ser divulgado, ele não pode ser acessado, ele tem que ter uma segurança, né? Então, hoje, um dos aspectos mais importantes na gestão, não só na área da saúde, mas em outros setores também, é a questão da governança e da gestão desses dados. O que quer dizer isso? Primeiro, nós temos que saber se esses dados são corretos, porque muitas vezes os dados que trafegam no sistema, eles podem ter erros, podem não ser completamente, vamos dizer, corretos, eles podem ter uma falha. Segundo, nós temos que saber se eles vão gerar outros dados. Por exemplo, eu tenho todos os dados de um pronto atendimento que fica, vamos dizer, numa cidade no interior, próximo a Cianorte, próximo a Maringá. De repente, eu começo a identificar que está crescendo muito o número de pacientes com influenza nessa região. Começa a aparecer 500 casos, 600 casos, 800 casos. Poxa vida, eu estou aqui já com 1.000 casos numa localidade que habitualmente teria 50 casos, 10 casos. Eu preciso, então, tomar uma medida epidemiológica. Eu preciso tomar uma atitude mais avançada para poder conter o crescimento dessa doença naquela região. Eu só vou conseguir detectar isso se eu fizer uma gestão adequada dos meus dados. E para isso eu preciso ter uma organização interna muito bem estruturada, que é o que nós estamos hoje construindo dentro da Unimed Paraná, através do nosso NIS, que é o Núcleo de Inteligência e Informações de Saúde, e também para poder dar uma devolutiva, ou seja, eu saber de que maneira eu vou acessar esses pacientes e poder dar uma orientação para eles, acessar a singular, pedir que a singular oriente esses pacientes e dê um retorno, evitando o crescimento de determinadas doenças, de determinadas patologias. Isso é vamos dizer, uma visão geral, mas nós podemos dizer que a governança de dados e a gestão dos dados em saúde, eles fazem parte da gestão do futuro. E será impossível a gente balizar e oferecer um atendimento de qualidade sem uma gestão adequada dessas informações. Até quando o senhor fala sobre erros, alguma coisa assim que é colocada dentro do sistema e que dentro dessa governança ela faz uma correção, seria meio que juntar tudo aquilo que recebe, seria mais ou menos assim? Juntar Sim. os dados que recebe e daí colocar, digamos que em quadradinhos corretos? É mais ou menos Mais ou isso. menos É isso? meio matricial, sim, mas aí entra um aspecto muito interessante, que aliás está muito na moda, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela inclusive hoje está se falando muito de inteligência artificial, mas ela já existe há muitos anos. Assim, a inteligência artificial, ela existe até antes do computador. Existiam máquinas que tentavam fazer inteligência artificial, né? É que hoje, com o surgimento dessas novas modalidades de inteligência artificial, a gente pôde usar essa tecnologia para poder testar e filtrar o que a gente chama de mineração dos dados. Ou seja, é como se eu fizesse uma mineração dentre os dados daqueles que estão corretos ou não. Hoje nós temos um sistema dentro da Unimed Paraná que faz isso de uma forma bastante vigorosa. Não só faz a mineração dos dados, mas também consegue propor e fazer uma correção do que está errado através do machine learning. Então,
Você recebe os dados, você cadastra os dados, você traz para os seus bancos de dados, né, Data Lake, Data Warehouse, todos os sistemas que guardam esses dados. Você faz uma espécie de filtro em que esses dados são analisados, você verifica se eles estão corretos, se eles estão consistentes ou não. Por exemplo, se eu tenho aqui uma paciente que está com vômito, é uma paciente jovem e que estão dando um monte de medicação para ela, mas não tem um teste de gravidez, o meu sistema vai falar assim, poxa vida, mas essa paciente é jovem, ela está com hiperemese, está, né, com esse quadro, e não fizeram um teste de gravidez para ela. Estou dando um exemplo bem assim, Uhum. simples, né? Então, o próprio sistema começa a detectar alguns gaps no atendimento ou algumas coisas que não batem, e ele já propõe mudanças e propõe uma atuação diferente em termos de assistenciais. Então, aí você usa a governança de dados, a gestão de dados, a inteligência artificial e o machine learning, que são hoje ferramentas fundamentais para poder desenvolver o nosso trabalho dentro da saúde e que está dentro da minha área lá de atuação na Unimed Paraná, né? Tem diferença, doutor, entre governança de dados e governança de TI? Então, a governança de TI é uma governança de dados, né? Tanto que quando nós fomos implementar o sistema de governança de dados dentro da federação, um dos setores já mais resolvidos é a TI, porque a TI ela já obrigatoriamente ela tem que ter quase que uma governança internamente, né? Então, isso é um aspecto importante. Mas a governança de TI ela seria um subbraço da governança de dados, né? Então, um acaba integrado com o outro. Eu vi que o senhor já falou um pouco sobre a inteligência artificial e também, inevitavelmente, é um assunto que está sempre em voga, desde que foram criados os chats e tudo mais. Mas até que o senhor falou ali que já existe, né, inteligência artificial, a gente já lida com isso há muito tempo, só que também não era tão visto como é visto hoje, né? Graças também à própria tecnologia, que hoje a gente recebe mais informação também por conta disso. Como que está a inteligência artificial no campo da saúde? Como que ela está impactando também dentro da saúde suplementar, os beneficiários? A inteligência artificial ela vem sendo bastante utilizada já há algum tempo dentro da saúde em geral e principalmente na saúde suplementar. Nós sempre usamos aquela chamada inteligência artificial analítica, é o chamado Business Intelligence, né, ou Business Analytics, que é uma inteligência que processa os dados e tenta extrair deles informações que auxiliem na tomada de decisão. Então, por que chama inteligência artificial? Na verdade, chama inteligência artificial porque tenta-se imitar algo que o ser humano faria, né? Tenta-se imitar a inteligência humana, o que é difícil. Entretanto, a inteligência artificial, ela ficou muito na moda agora, recentemente, devido ao surgimento da inteligência artificial generativa, que é essa famosa do chat GPT, ou seja, você entra num determinado aplicativo, que é o chat GPT, tem diversos aí, né? Tem do Google, tem da Microsoft, tem todas as companhias têm. Você tem um campo que é o chamado input, ou seja, onde você vai digitar uma pergunta ou vai fazer um questionamento e imediatamente esse sistema ele captura milhões e milhões de dados que estão espalhados aí pela rede e devolve com output, ou seja, com uma resposta em frações de segundos. E muitas vezes uma resposta que você, para dar essa resposta, ou um professor, ou uma equipe, demoraria às vezes dias ou semanas para poder dar. Então, realmente essa é uma tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que está todo mundo fascinado com ela. Acredito que ainda tenha problemas, nós vamos ter que discutir bastante a questão da inteligência artificial. Existe até já uma discussão sobre a legislação em torno da inteligência artificial, porque quer queira, quer não, ela está buscando dados que estão na nuvem e esses dados são meus, são seus, a gente não sabe de quem é, né? Mas, de qualquer maneira, é um avanço muito grande e nós estamos estudando bastante esse aspecto, nos dedicando a ele para poder fazer uma utilização adequada em benefício do usuário, né? Acredito que está trazendo muito ganho na medicina,
Então, hoje, tanto na parte assistencial, como eu falei, por exemplo, o médico vai atender hoje, se ele souber usar a inteligência artificial, ele tem um apoio no diagnóstico dele muito grande. Ele consegue fazer um diagnóstico muito mais rápido, cruzando informações, cruzando dados, fazendo pesquisas que ele não faria habitualmente, nem por aquelas ferramentas antigas de pesquisa, antigas entre aspas, né? O Google ou aquelas ferramentas habituais. As ferramentas de inteligência artificial generativa são muito mais eficientes. Mas também tem que tomar muito cuidado, porque tem problemas, pode ter vieses, pode ter alucinações, ou seja, informações distorcidas. Então, o ser humano ainda tem que estar em cima do resultado dessa inteligência artificial para poder fazer bom uso dela. Pelo menos assim, uma via de mão dupla, né? Sim, Entre... sim, com certeza. Esse é um aspecto fundamental. Eu fiz um curso recentemente de inteligência artificial e é interessante que dentro desse curso o que eles dizem é exatamente isso que você falou. O mais importante não são as respostas, são as perguntas. Então, para você usar a inteligência artificial, você tem que saber trabalhar muito bem o que você vai perguntar. Porque, dependendo da qualidade da sua pergunta, é que vai ser a resposta. Então, quanto mais completo for o seu questionamento, quanto mais correto ele for, quanto mais ele contemplar todos os aspectos da sua dúvida, melhor vai ser o resultado da resposta. E a gente sabe como é difícil fazer perguntas, né? Às vezes é fácil trazer respostas, mas às vezes é mais difícil fazer as perguntas certas, né? Doutor, para a gente falar sobre startups, né? Muitas vezes não são tão consideradas disruptivas ao que se trata de inovação. Por que podem não ser consideradas disruptivas, né? Qual que é a opinião do senhor? Também, quais as dificuldades que o ramo tem para que se torne mais disruptivo no ramo de saúde? Essa questão das startups, primeiro vamos fazer um link delas com o sistema Unimed, né? Acho que é importante saber por que o sistema Unimed eventualmente possa estar interessado em startups, né? Nós temos já um processo de inovação dentro da Federação Unimed do Paraná, que é um processo de inovação interna, ou seja, constantemente nós estamos dentro da Unimed desenvolvendo projetos, soluções, ideias, tanto na área, como eu disse, na área de gestão, na área assistencial, na gestão de crônicos, na parte de oncologia, que é a parte de câncer. Então, esse é um trabalho que já existe há muitos anos dentro da Unimed, então, não só a Unimed Paraná, como nas outras Unimeds, e que tem trazido bastante resultado. Porém, existe todo um trabalho de inovação que é feito fora do sistema Unimed, que é feito fora. Então, é o que a gente fala do desenvolvimento de um projeto que nós estamos fazendo agora, que é a chamada inovação aberta, Open Innovation. A Open Innovation é um sistema em que você busca capturar aquelas iniciativas que existem no mercado, que existem na área científica, existem na área acadêmica e procura trazer um pedacinho delas para dentro do seu sistema, testá-las e, se elas fizerem sentido, trabalhá-las para trazer resultado para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu médico cooperado. Então, nesse momento, o relacionamento com as startups é muito importante. Por que é uma startup, né? Uma startup é um tipo de um empreendimento em que alguém tem um projeto que algumas vezes é inovador, na maioria das vezes é inovador, e que acaba trazendo uma solução para um determinado problema. Na área da saúde, nós temos hoje centenas, milhares de startups. Algumas estão trazendo uma solução real, outras não é uma solução real. A gente achava que era uma solução, mas não era. Então, isso diferencia um pouco daquelas que são efetivamente inovadoras daquelas que não são. Existe um termo que esses dias eu vi também, que são as chamadas startups, que é o SaaS, a System, ou seja, são aquelas startups que propõem um modelo de uma plataforma em que você baixa como se fosse um app, um aplicativo no seu celular e imediatamente depois que ele é baixado, ele pode ser utilizado e ele consegue dar uma solução para um problema para você. Seja uma entrega,
né, como o iFood, seja um transporte como Uber, seja um delivery mais sofisticado como o Rappi. Eu estou citando aqui para vocês terem exemplos de startup, né? E na área da saúde tem surgido várias startups. Nós, dentro da Unimed, temos tentado trazer esse conteúdo inovador das startups para poder aprimorar e aperfeiçoar os nossos processos. E temos conseguido fazer isso. Nós temos tido parceria com algumas startups que estão, por exemplo, fazendo gestão dos pacientes crônicos. Então, nós temos, por exemplo, já dentro da nossa base, alguns milhares de pacientes que são diabéticos. Esses pacientes diabéticos, eles precisam ter um controle periódico do seu diabetes. Como é que está o exame de sangue? Como é que está a hemoglobina glicada? Então, hoje, você consegue extrair da nossa base de dados quem são esses pacientes crônicos, quais são os principais problemas que eles têm e tomar medidas e medidas preventivas para que eles não venham a ter uma doença, para que eles não venham a desenvolver um problema grave. E aí a gente se utiliza, às vezes, desse tipo de ferramenta, né? E que é muito útil, né? O problema é assim, é que você tem que investir. Você tem que ter recurso para poder investir nesse trabalho e esse é um trabalho incessante, né? Tem que estar sempre buscando recurso, trazendo, fazendo parcerias e, nesse sentido, o sistema Unimed tem se demonstrado muito inovador também. Para a gente finalizar a parte das perguntas, doutor, teria alguma coisa para complementar sobre o aniversário dos 45 anos da Unimed Paraná ou até mesmo da diretoria que o senhor participa de inovação e desenvolvimento? Sim, eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeito, tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria da Unimed Paraná. É uma entidade que faz um trabalho bastante amplo. A Unimed Paraná não é uma entidade que fica centralizada, ela está espalhada por todo o estado do Paraná. Tem uma atuação até fora do Paraná também, até se integrando com outras Unimedes de outros estados, com as Unimedes do estado de São Paulo, com as Unimedes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Agora, por exemplo, tivemos um trabalho muito grande de auxílio e de apoio ao Instituto do Rio Grande do Sul nesse episódio das enchentes. Muito obrigada, doutor. E a série de episódios como essa e de outras entrevistas dessa edição especial de 45 anos da Unimed Paraná estarão disponíveis em nosso Spotify, no YouTube e no site da Revista Ampla, www.revistaampla.com.br. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter acompanhado esse episódio e até mais.